Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre tributação para o CNPJ médico. A ideia aqui desse vídeo é tratar as informações básicas para que possa aí direcioná-lo à escolha do melhor regime tributário e assim economia tributária mensal, tá bom? Então, o importante a gente estabelecer o seguinte, para o CNPJ médico, nós temos dois regimes tributários interessantes aqui, que é o Simples Nacional e o lucro presumido. Tá? O Simples Nacional ele vai ter dois anexos, o 3 e o 5, e o lucro presumido é apenas um único cenário. Eu vou passar aqui os três cenários, os dois do Simples Nacional e também o do lucro presumido. O Simples Nacional, como eu acabei de dizer, ele tem o anexo 3 e o anexo 5. O anexo 3, quando a empresa opta por este anexo, tá, ele vai recolher um tributo a partir de 6%. Por que a partir? Porque a receita bruta acumulada nos últimos 12 meses. Tá bom? Então, quando a empresa, após 12 meses, faturar até 180 mil, ela fica no 6%. E assim por diante, ela vai cair aqui nessa tabelinha progressiva. Quanto mais ela faturar, mais ela vai pagar de imposto. E veja que o anexo 5, ele tem uma tributação bem maior, 15,5%. Tá? Então aqui na progressividade da tabela, que é o mesmo valor da anterior, você já percebe que ele vai pagar aqui quase 3 vezes mais de imposto. Tá? O que é importante a gente observar? O anexo correto, o anexo inicial, o anexo do CNPJ médico é o 5, não é o 3. Tá? Então, o CNPJ médico ele já inicia pagando 15,5% de imposto sobre o faturamento, ou seja, sobre as notas emitidas. Tá? Mas olha que interessante, existe o que a gente chama de fator R. O que vem a ser o fator R? Se o médico ele estabelecer 28% ou mais de prolabore sobre o faturamento, ele migra para o anexo 3. Ele deixa de ser tributado no anexo 5, que é uma alíquota inicial de 15,5%, e passa a ser tributado no anexo 3, que é uma alíquota inicial de 6%. Tá? Então vamos lá. 2 pontos importantes a gente acabou de dizer aqui. O primeiro, o imposto sobre o faturamento, e o segundo, o prolabore do médico. Tá? O que é o prolabore? É o salário do médico, é quanto ele vai estabelecer de salário. Ok? Então, se ele estabelecer 28% ou mais do valor da nota emitida, ele cai em 6%. Para ilustrar isso de uma maneira mais prática, eu trouxe alguns exemplos aqui com valores. Então, vamos supor que o CNPJ médico tenha faturado R$10 mil, ou seja, emitiu R$10 mil em nota fiscal dentro do mês. Como eu já disse, a tributação normal seria 15,5%, é o inicial do anexo 5. Para migrar para o anexo 3, onde ele vai ter uma alíquota inicial de 6%, ele precisaria gerar um prolabore de, no mínimo, 28% do faturamento, ou seja, R$ 2.800. É como se a empresa, sociedade médica, pagasse para o sócio médico R$ 2.800 de prolabore. Aí você me pergunta, e o restante? Se eu faturei 10, eu não posso gastar os 10? Vou gastar só R$ 2.800? A diferença, tirando os tributos, você vai poder receber através do que nós chamamos de distribuição de lucro. Qual que é a diferença de distribuição de lucro e prolabore? É que o prolabore incide INSS e imposto de renda, já a distribuição de lucro não. Uma pergunta que sempre me fazem, mas eu não posso distribuir tudo de lucro? Não, não pode. Parte da sua renda tem que ser tributável e parte de um salário mínimo, ou seja, o inicial é um salário mínimo. Ok? Nesse caso, para você permanecer no anexo 3, onde tem uma tributação mais interessante, o prolabore teria que ser 2.800. Agora eu vou trazer um cálculo em valores, para ficar mais fácil a ilustração, como eu disse anteriormente. Vamos lá, eu tenho aqui primeiro o anexo 5, então, num faturamento de R$10 mil,
A alíquota inicial é 15,5%, eu tenho um imposto de 1.550. No anexo 5, não importa, eu posso deixar qualquer prolabore aqui. Então, mesmo eu colocando um salário mínimo de prolabore, onde eu tenho uma alíquota de INSS de 11% e eu vou ter aqui R$ 133 para pagar, eu vou ter uma carga tributária total de R$ 1.683 para um faturamento de 10 mil, ou seja, 16,83%. É uma alta carga tributária. E olha que nós estamos considerando um salário mínimo de INSS, onde não tem a incidência do imposto de renda. E aí, se nós migrássemos para o anexo 3, como é que ficaria em valores? Veja aqui a tabela. O faturamento é o mesmo, R$ 10.000, mas teríamos aqui uma alíquota de 6%, porque está no anexo 3. Então, o imposto cai para R$ 600. Olha a diferença do anexo 5, de 1.550 caiu para 600. A diferença, está vendo? No anexo 5, nós podíamos estabelecer um prolabore mínimo de 1.212, que é o salário mínimo. Já no anexo 3, não. Eu tenho que ter 28% do faturamento, ou seja, 28% de 10 mil, eu tenho que ter no mínimo um prolabore de R$ 2.800. Aí, nesse caso, vai incidir 11% de INSS, não é tabela progressiva, quando é sócio de empresa é uma alíquota fixa de 11%, onde eu tenho R$ 308 para pagar. Tá? Só que não incide apenas o INSS, incide também o IR. Então, qual que é a base de cálculo do IR? É o valor do prolabore menos INSS, aplico na tabela progressiva, dá uma alíquota de 7,5%, desconto a parcela a deduzir de R$ 142,80, chego num valor líquido a pagar de imposto de renda retido na fonte de R$ 44,10. Ou seja, dentro do anexo 3, você vai ter R$ 600 de imposto sobre o faturamento, R$ 308 de INSS, e também R$ 44 de IR. Aqui, a vantagem é o seguinte, você está recolhendo no anexo 5 INSS sobre apenas um salário, e aqui você está recolhendo INSS sobre 2.800. Então, qualquer benefício previdenciário que você venha a ter ou venha a precisar, qualquer tipo de licença ou aposentadoria, no caso do anexo 3, por estar pagando sobre um valor maior, você vai ter aqui um benefício maior. E veja, né, você vai ter um total de 952 a pagar aqui, somando o valor sobre o faturamento, somando INSS, somando IR, contra 1.683. Então, em se falando de Simples Nacional, obviamente o anexo 3 já é o mais vantajoso. Mas lá no início do vídeo eu falei que temos uma terceira opção, que no caso é o lucro presumido, onde eu tenho essa carga tributária. PIS 0,65%, COFINS 3%, IRPJ 4,8%, CSL 2,88%. Isso aqui já são alíquotas efetivas. Eu tenho também o ISS, é uma alíquota que varia de 2% a 5%. Eu pesquisei, no caso, o ISS de São José do Rio Preto, né? Você disse que mora num município próximo a São José do Rio Preto. Cada município estabelece o seu percentual. E em São José do Rio Preto eu tenho 3%. Então, vou ter um impacto tributário, aqui no caso, de 14,33%, porque eu estou considerando 3% de ISS. Dentro do lucro presumido, eu tenho um prolabore de 1.212, né, que seria o mínimo estabelecido por lei. Só que o lucro presumido não é 11% de INSS, já sobe para 31% do impacto tributário, já dá 375,72. Então, considerando um faturamento de 10 mil, nós temos 14,33 sobre o faturamento, que dá um total de 1.433, mais 375 do prolabore de 1.212, que vai dar um total de 1.808,72. Lembrando que, por se tratar de apenas um salário mínimo, não tem aqui o valor do IR, não incide o IR. Então, para finalizar o vídeo, nós temos aqui um comparativo que nós chamamos de planejamento tributário, onde eu tenho o Simples Nacional no anexo 3, o Simples Nacional no anexo 5 e o lucro presumido. E aqui, para facilitar, para você, eu coloquei até o valor dos nossos honorários contábeis. Tá? Então, dentro do anexo 3, eu tenho um faturamento de R$ 600, um imposto sobre o faturamento de R$ 600, eu tenho INSS sobre o prolabore de 308,
e eu tenho IR sobre o prolabore de 44,10 e eu tenho honorários contábeis de 320, ou seja, um custo tributário total de 1.272,10 mês. A mesma coisa para o anexo 5, eu vou trazer aqui um custo total de R$ 2.000, quase R$ 1.000 a mais, e no lucro presumido, aí sim eu tenho R$ 1.000 a mais. Então hoje, para o seu caso, o mais interessante é o anexo 3, ok? Ah, Adriano, mas se é o anexo 3, né, por que eu preciso ter todas essas informações? Por causa disso, veja. Aqui ó, eu tenho a tabela do anexo que eu estou trazendo para vocês. Então veja, dentro do anexo 3, enquanto seu faturamento anual tiver 180 mil, nós estamos falando de 6%. Mas a partir do momento que você começar a faturar mais, veja, cair aqui para o segundo degrau da tabela progressiva, você vai passar a ter uma alíquota maior também, mais INSS, mais o IR. Então essa é uma conta que tem que se fazer todo ano para ver qual regime tributário vai ser mais interessante. Inclusive, se você me disser agora, olha Adriano, a minha perspectiva de faturamento é mais de 10 mil, é 20, é 30, a gente repensa e verifica se realmente o valor tributário que hoje, levando em consideração 10 mil, o anexo 3 é o mais vantajoso, a gente vai verificar se vai permanecer aqui. De repente, vale a pena vir para o lucro presumido. Então, é um planejamento que ele é feito de tempos em tempos, né? No mínimo uma vez ao ano, no final do ano, para que a gente consiga sempre ter um custo tributário bem atraente, ou seja, o menor valor possível. Então, hoje, para a sua empresa, seria R$ 1.272,10.